Olá amigos aqui do canal História e Artes, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, com especialização em História do Brasil e MBA em História da Arte. E hoje eu estou vindo aqui para trazer uma história da arte para vocês, aproveitando a data de hoje e um livro, uma literatura nacional, que foi uma indicação de uma amiga historiadora também e que eu gostei muito. Terminei esse livro hoje. Publiquei no Scoob. Se vocês tiverem Scoob, eu tô lá no Scoob também, a rede social de leitura, né, Scoob. E publiquei no Clube do Livro a minha resenha, e agora eu tô trazendo essa resenha para vocês também aqui no canal História e Arte. Hoje é o dia 20 de novembro de 2023, né, considerado o dia de Zumbi, da morte de Zumbi, né, e também o Dia da Consciência Negra. Já pensava-se em Dia da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares, mas é considerado como o Dia da Morte de Zumbi, que ocorreu no ano de 1695, foi morto pelo grupo de bandeirantes, né? Bandeirantes, no caso, que eram os expedicionários da época, paulistas, né? E que, na verdade, eles eram basicamente, vamos dizer assim, trabalhavam por dinheiro, né, os bandeirantes, e entravam mata adentro, e nesse caso foram os responsáveis por acabar propriamente mataram propriamente o líder geral, que era Zumbi dos Palmares, e acabar com os quilombos daquela época. E aí o que acontece, assim, só para trazer uma ideia com ligação a essa história, no caso, em novembro de 2011, dia 10 de novembro propriamente de 2011, se tornou data oficial a nível nacional esse dia, né, de comemoração e luta, né, ao mesmo tempo que se comemora, é uma data de luta, de reivindicação sobre não só a luta daquela época, a lembrança, né, daquela época do século XVII, né, sobre o quilombo dos Palmares, a luta dos escravos que vieram, né, de várias partes da África, de países, né, ainda de tribos africanas do continente africano, propriamente aqui para cuidar das canas de açúcar, né, dos senhores de engenho, né, e eles ficavam nas senzalas. E aí eu trago para vocês aqui para comentar um livro, e esse livro é o Angola Janga. Não sei se vocês já ouviram falar, eu não conhecia até a indicação dessa amiga historiadora. É um livro muito bonito, de capa dura, tem com capa simples, tem e-book, o meu é de capa dura. E Angola Janga, que significa também Pequena Angola, é um livro que mistura ficção e realidade. Então, assim, tem um pouco dos dois, mas basicamente ele traz muita coisa de realidade que eu mesmo não conhecia. Mesmo tendo, assim, estudado História do Brasil, eu não conhecia alguns personagens que são citados aqui no livro. O escritor, muito interessante, também não conhecia esse escritor, Marcelo de Salete, que eu fiz uma pesquisa breve sobre ele, vi que ele é formado em artes e tem mestrado em História da Arte. Então ele é basicamente um quadrinista, né? Já trabalhava com quadrinhos, e esse livro é um HQ, tá? Um livro de quadrinhos, como se fosse uma revista em quadrinhos. Ele é um livro propriamente em quadrinhos, muito bonito, e que trata sobre isso de forma bem trabalhada, assim, um livro esteticamente bonito, assim. Não quero dar muitos detalhes, porque eu não quero dar spoiler, eu tenho o hábito de dar spoiler sem querer, com muitos personagens, alguns reais, outros fictícios. O livro tem aproximadamente, deixa eu olhar aqui só para dar uma ideia para vocês, o livro tem mais de 400 páginas, gente, mas assim, basicamente ele tem mais ilustrações, só para vocês terem uma ideia, com algumas narrativas de texto e alguns textos reais, basicamente cartas escritas naquela época, ligadas ao enredo da história. É um livro que eu indico para vocês. Não é um livro muito barato. Na época eu paguei 50 e poucos reais nele na Amazon. Fiz uma breve pesquisa agora, ele está, talvez pelo Dia da Consciência Negra, não sei, ele está na base de 90 e poucos reais agora, o livro físico, que é igual ao meu, e o e-book está um pouco mais barato, na casa dos 60, mas é um livro que vale a pena, sim, para quem gosta de história, e propriamente história do Brasil, história
da África, mas assim ligada já à população africana aqui no Brasil. Angola Janga, uma história de Palmares, do autor Marcos de Salete. Vale a pena vocês adquirirem, tá bom? Angola Janga é o nome do livro, uma história de Palmares é o subtítulo. Esse aqui é um podcast breve, assim, mais para enaltecer o dia de hoje, né? O dia 20 de novembro, que é o dia da Consciência Negra e lembrança da morte de Zumbi dos Palmares. E deixo para vocês aí esse livro, Angola Janga, que fala sobre o povo do passado, né? Os ancestrais africanos, que hoje temos os afrodescendentes, né? As pessoas que estão lutando até hoje, nos dias de hoje, por oportunidades. Graças a Deus, assim, podemos dizer, graças à luta dessas pessoas, né? Elas estão conseguindo crescer. Não é fácil, mas estão conseguindo ter oportunidades. As pessoas negras do nosso país, né? Oportunidades de crescimento, tanto a nível educacional, né? O próprio Marcos de Salete é um símbolo disso. Ele é um autor negro e, como disse, possui formação em artes, possui mestrado em História da Arte, é professor, é quadrinista. Então isso demonstra assim a oportunidade que os negros estão tendo a partir de agora, dessa luta, que não é a partir de agora, mas desde aquela época, de crescerem. Então assim, é uma data muito especial, a data de hoje, que vale ser lembrada e reconhecida, que é o Dia da Consciência Negra e respectivamente também da morte de Zumbi dos Palmares. Tá ok? Fica essa minha dica de hoje, esse breve podcast que é história, né? História, no caso, literária, do mundo da arte, do mundo da literatura, um HQ, um livro em quadrinhos. Então é bem didático, que Angola Janga particularmente considero um livro interessante para maiores de 14 anos, porque apresentam cenas de violência próprias do que ocorreram naquela época, né? Então ele não está ocultando nada, pelo contrário, traz uma ideia, uma alusão do que muito provavelmente aconteceram, né? Naquela época. Temos relatos de algumas fotografias. Eu já falei sobre isso em outros podcasts. Quando eu ainda estava fazendo a minha licenciatura, eu vi fotografias da época. O mundo da fotografia era muito novo ainda, né? Mas fotografias ainda já a partir do século XIX. Isso é uma história do século XVI, né? Que é a época de Palmares. Mas a partir do século XIX existem fotografias de negros aprisionados ainda, negros, no caso, como escravos. Então, assim, é bem pesado ver essas fotografias ainda em preto e branco. Mas esse livro aqui também traz uma alusão muito boa e elucidativa, didática dos acontecimentos. Angola Janga é minha sugestão literária para vocês de hoje. Tá bom? Então finaliza esse podcast, né, esse breve podcast de hoje, no Dia da Consciência Negra. E nos vemos no próximo podcast para falarmos de mais literaturas, artes cinematográficas, entre outros. Tá bem, gente? E outras histórias que tenham a ver com história geral, história do Brasil, história do mundo, história da arte. Tá bom? Um abraço para vocês. Até o próximo podcast aqui no canal História e Arte.